tinha. Bem, por isso eles vão para a estibaria, lá para onde se colocavam os animais. E aí a mulher tem as dores e tem o parto do menino normal. José era tão crente que fez até o parto da mulher dele. Problema, ou bonito nessa história, é que os pastores estavam no campo e era distante. E aí de repente eles estão lá à noite, aí aparece um anjo, e o anjo do Senhor diz a ele, como é a frase do anjo? Eis que trago boa nova de alegria, de grande alegria e de salvação, né? Para os homens bons a quem Deus ama, ou de boa vontade, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Senhor, o Cristo Salvador. Aí o anjo contou para eles, e rapidamente eles vão. Observe, eu acho interessante, eu faço questão de ler os evangelhos todos. Eu vejo o ponto de vista de Lucas. Lucas fala só do anjo e Lucas fala só dos pastores. Mas se você pegar Mateus não fala de pastores, Mateus não fala de anjos, mas Mateus fala de magos, reis magos. E eu fui pesquisar, provavelmente eram mais, só que nós só identificamos 3, porque eles só levam 3 tipos de presente. Qual foi? Ouro, incenso e mirra. A ordem não é essa. Se eu tivesse tempo, eu ia pregar na ordem e explicar tudinho, porque que é ouro, mirra e incenso. Eu ia explicar, mas não tenho tempo para isso. Então, provavelmente eram mais reis magos, provavelmente eram mais. Mas como só tem 3 tipos de presente, a gente disse que só era 3 reis magos. E até aí a gente concorda e fica tranquilo. Você sabe como é o nome desses camaradas? Segundo a tradição, o nome de um era Belchior. O nome do outro era Gaspar. E o nome do outro era ou Baltazar. Eu fiz questão de ver só o Baltazar, que eu sabia que não ia ter tempo para pregar, porque eu sabia que tinha muita coisa. Só o Baltazar. O Baltazar provavelmente era um rei da Arábia. Provavelmente ele era um rei da Arábia. Esses homens, eles eram astrólogos. Ele estudava astronomia e astrologia. Não dá para a gente diferenciar entre astrologia e astronomia, porque na época dele ainda não tinha se dividido. Hoje são 2 ciências, astronomia e astrologia, 2, mas nesse tempo era só uma. Então eles eram astrólogos, eles entendiam de estrela, eles entendiam de cometas, eles entendiam de planeta, eles entendiam de observações no exército celestial. E esses homens são lá do Oriente, da Baixa da Égua para lá, e de repente eles agora começam a ver uma estrela, a estrela guia, ou a estrela de Davi, e essa estrela começa agora a dirigir eles. Eles têm revelações e eles pegam o texto bíblico, provavelmente de Miqueias, e eles agora começam a ser dirigidos nessa grande jornada. Alguém diz que talvez eles não seriam reis, provavelmente seriam sacerdotes da Pérsia, homens do alto escalão do governo persa. O certo é que eles são dirigidos. Quando eles chegam em Jerusalém, eles vão para Herodes. Herodes era o rei. Eles chegam para Herodes, eles foram na fonte certa, claro. Só que eles foram na fonte certa, mas de modo errado. Doutores da lei, e agora rapidamente os escribas e os doutores da lei começam a pesquisar as profecias de Zacarias, profecias de Miqueias, profecias de Isaías, e eles vão identificar, vai nascer em Belém.
Aí Herodes manda eles para Belém, e a estrela estava guiando eles. Eu não sei que mistério era aquele, mas a estrela guiava os homens. Tinha um negócio lá, mas a estrela guiava. A estrela foi guiando, a estrela foi guiando, a estrela foi guiando. No dia que Jesus nasceu, os homens chegaram. E a estrela andando e parou em cima do local onde o Senhor estava. Quando a estrela parou, eles chegaram. O menino tinha nascido. Rapaz, é mistério de Deus, não é? Aí eles entram, provavelmente não se apresentam. Maria e José não entendiam nada. Já tinha havido um bando de pastor, feito uma série de adoração, contado uma historona que tinha visto uns anjos. Agora chegou 3 reis, esses reis se prostram diante do menino, e a Bíblia diz que Maria guardava tudo no coração e meditava sobre aquilo. Está na Bíblia. Foi assim que o Senhor nasceu, humilde. Tem uma história. É muita história. Quando você começa a estudar teologia, você vai vendo muitas vertentes, tem muita história e tal. A Bíblia não fala, mas entre linhas a gente concorda com algumas vertentes. Tem outra que a gente larga de mão, que não tem nada a ver. Mas há uma história, segundo a tradição, que José, ele era pobre. Maria teve 2 pretendentes para casar. Um era rico e o outro era José, que era pobre. Mas a Maria escolheu José. Tudo Deus trabalhando, né? Se fosse o caba rico, talvez não tinha aguentado esse negócio, essa prova. Pensa numa prova. Talvez o caba rico lá não tinha aguentado, não. Mas o Deus do céu que trabalha de maneira certa, no tempo certo. Queridos, esse momento, essa data, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, é na verdade, sabe o quê? Um momento de reflexão. Alguém pensa que Natal é para se fazer festa, e Natal não é para se fazer festa, Natal é para se refletir. Vocês sabiam dessa? Natal não é um momento de trocarmos presentes, Natal é um momento de nós pensarmos que o nosso Salvador, como homem, veio ao mundo para nos dar a salvação. Isso deve ser a verdadeira, o verdadeiro espírito. Tem gente que diz assim, não, o verdadeiro espírito do Natal é amar. Ei, irmão, pode ser besta. Amar nós temos que amar todo dia, não é só no Natal não. Não, o verdadeiro espírito do Natal é a gente distribuir cesta básica, é fazer o bem. Ei, irmão, ajudar e amar é todo dia, não é só no Natal não. Que adianta só no dia 25 de dezembro a gente ser bonzinho, fazer tanta coisa boa e o resto do ano passar a vida todinha ruim? Não, amar, ajudar, colher e tal, é todo dia. É todo dia. Tá certo, meus irmãos? Esse momento é um momento de reflexão. É o momento de nós pensarmos nisso. E eu vou contar para vocês. Nós temos um grande trabalho. É desaculturar, tirar essa cultura que tem na vida do nosso povo com relação a essas datas comemorativas. Outro problema seríssimo é a Páscoa. Tirar essa cultura de Páscoa do que tem hoje, do que verdadeiramente é um problema. Tirar essa cultura de Natal, de Papai Noel, de pisca-pisca, e do Pinheiro e tal, do Nicolau, do velhinho ro. Vai dar um problema grande. Mas que a igreja do Senhor, ela seja instruída na palavra de Deus e que ela entenda verdadeiramente o que nós estamos comemorando. Tá bom, meus irmãos? Amém.